Para mais esta edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16 em São José do Rio Preto. O assunto de hoje tem a ver com história da cidade, história de jovens dessa cidade, tem a ver com música e para isso nós convidamos para participar do nosso programa de hoje o Júlio Verde, que tem 44 anos, é nascido aqui em São José do Rio Preto, é casado, formado em ciência da computação, atuou profissionalmente durante 25 anos com tecnologia e administração e processos e é, o que nos atém ao assunto sobre o qual nós vamos conversar aqui hoje, um consumidor e estudioso do rock and roll desde 1982. Manteve de 1994 a 1996 uma coluna semanal sobre rock no Jornal Diário da Região, com centenas de entrevistas, críticas e matérias sobre a cena brasileira do rock mainstream e underground. Há muitos anos colabora com matérias e entrevistas para blogs e sites especializados em rock. E lançou em 2013 esse livro que vai mostrar aí na câmera para a gente, o livro A História do Rock de Rio Preto, numa edição de luxo com capa dura e papel couché. Em 856 páginas, o autor relata 50 anos de história do estilo na cidade, com centenas de entrevistas e fotos. Mais de 250 bandas, estúdios, lojas de discos e de instrumentos, bares, casas de shows, festivais e muitos outros elementos ligados à cena do rock em Rio Preto estão retratados, registrados, catalogados aí nesse trabalho primoroso do Júlio Verde. Júlio, como é que você partiu para essa decisão de escrever um livro e, sobretudo, de fazer uma pesquisa tão trabalhosa e tão dedicada e tão cheia de detalhes como essa que você fez? Como é que começou tudo? Bom, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso Obrigado programa. A você, Rei. Boa tarde, prazer em revê-lo. Boa tarde, amigos e telespectadores do Opinião Cidade. Então, eu, há muitos anos, como você mesmo disse, desde 82 eu me envolvo com música e com rock and roll propriamente dito. E durante todas essas décadas nós fomos vivenciando algumas coisas, fomos passando pelas mudanças que o estilo teve, mundial ou mesmo dentro de Rio Preto, acompanhamos os movimentos de shows, festivais, nascimento de bandas e estilos novos que surgiram e tal. E eu, como você disse também, eu gosto de escrever, gosto de crítica sobre rock and roll, seria a minha, entre aspas, segunda atividade profissional, né? Muitas pessoas têm atividades paralelas, essa é a minha segunda. E eu gostaria, já há alguns anos que eu comento que eu gostaria de deixar isso registrado, o que foi feito na cidade, porque é uma coisa que nunca alguém se preocupou, então não foi feito, né? E como nós sabemos, tudo na base de história vai se perdendo com o tempo se não for registrado. As histórias vão se perdendo, as pessoas vão se partindo para outras coisas, vão morrendo, vão se esquecendo. E se isso não fosse registrado, quando for feito lá para frente, daqui a alguns anos, muita coisa poderia ter sido perdida, né? Então, a minha geração do rock da cidade é nos anos 80, quando eu era adolescente, entrando na fase adulta, e a partir daí eu não parei mais, acompanhei muitas coisas surgindo. Então, nos últimos 30 anos eu conheço o que aconteceu do rock and roll na cidade de Rio Preto. Dali para trás, obviamente por questões de idade, de diferença de gerações, eu tive que pesquisar e fui atrás. Em 2012 eu me desvinculei de uma empresa que eu estava atuando e disse à minha esposa, eu vou cuidar desse projeto, vamos começar a fazer. Comecei pelas pessoas que eu conhecia nos anos 80, né, amigos e pessoas que tocam, que eu sabia que tocam, que estavam na cidade, e a coisa foi fazendo. Divulguei isso via redes sociais, isso despertou um interesse muito grande, muita gente veio até mim querendo participar, atuei em tal banda, ou tive tal bar, ou fiz tal show. E fomos catalogando. Eu gravei entrevistas, cerca de 130 entrevistas ao longo de 10 meses de trabalho. Pesquisei jornais, outras fontes aí, né? E fomos tentando resgatar tudo que foi feito. Se não tudo, a maioria das coisas que foram envolvidas na produção da cultura do rock and roll. Até porque o objetivo desse livro, além de guardar a história de pessoas que desde os anos 60, desde o nascimento propriamente dito do rock and roll, quando ele veio para o Brasil no formato Jovem Guarda, e quando ele veio também para Rio Preto, além de resgatar o trabalho dessas pessoas, ao longo todas essas gerações que praticaram, é mostrar para a cidade, mostrar para o Brasil, que o rock, enquanto valor cultural, ele tem que ser valorizado, né?
Nós sabemos que existem muitos setores, como por exemplo o Romildo Santana, que valoriza muito a cultura do sertanejo, um trabalho muito bem feito em literatura e agora recentemente também via cinema. Eu quero mostrar, pelo que eu sei, que o rock é uma coisa que tem valor cultural. Ele está longe da grande mídia, longe da grande sociedade, mas é algo que tem valor. Muitas pessoas atribuem o rock and roll a uma fase momentânea de um jovem que depois dos 20, 30 vai abandonar e vai seguir sua vida. Na verdade, não. Eu conheço pessoas de 40, 50 anos que continuam consumindo rock and roll nas suas vários formatos, do classic rock, do punk rock, do heavy metal, do death metal, do blues, do jazz e todas as vertentes que se envolvem no rock and roll. O rock muda, mas o gosto das pessoas não mudam. As pessoas, eu até falo isso, que as pessoas constituem famílias, fazem carreiras em empresas, são empreendedores e continuam. Eu conheço muita gente assim e continua tendo um amor pelo rock. Não o pessoal que ouve um Satisfaction ou um Born to Be Wild numa rádio. O pessoal que tem todos os LPs, por exemplo, de um Deep Purple, todos os LPs, por exemplo, de um Uriah Heep, todos os LPs ou discos de um Iron Maiden, de um Black Sabbath, né? Ama Beatles. Hoje conhece muita gente que ama Beatles e faz bandas cover de Beatles e Rio Pretos aí. Então existem pessoas que são empresários, pessoas que ultrapassaram aquela fase jovial. Rock and roll só para jovens, é um estilo descartável, é um barulho de jovens. Isso não é mais assim, na verdade nunca foi, né? O jovem, no final dos anos 60, que tinha 20 anos, por exemplo, ouvia Beatles que foram feitos há 20 anos. Tá, então, já era uma música antiga. O jovem, em 2014, que ouve uma música feita em 94, está ouvindo uma música feita há 20 anos. Exatamente. Que ouve um Sepultura feito em 94, está ouvindo um Sepultura que tem 20 anos. Não é uma música nova, não foi feita ontem, descartável, né? Exatamente, não é um fast food musical, né? Então, o intuito do livro foi mostrar que isso tem valor e que tentar ancorar novos projetos também que valorizem a cultura rock da cidade, né? Tentar fazer com que até os órgãos municipais e governamentais investam também nessa cultura, abram mais espaço. A gente tem percebido que muitos espaços, principalmente comerciais, bares, têm sido inaugurados, que abrigam... Hoje eu posso falar para você que nós temos quase uma dezena ou mais de lugares onde bandas de rock podem, dadas as devidas proporções de estrutura, né, de local, fazer uma música rock, autoral ou uma música cover, né? Sem dúvida. Então esse foi o trabalho que a gente me motivou a fazer isso. Você diria, Júlio, bom, primeiro, pessoalmente, você é também um colecionador de música, de LPs? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Tem lá os meus 1000 CDs, 1200, 300 LPs lá, e revistas de rock, livros de rock, né? É aí que você entrou num ponto interessante. Existe uma coisa que chama cultura rock and roll. O que é uma cultura? Você cultuar é você conhecer a fundo, ler, se informar, ler história, ter conhecimento, ouvir coisas do passado, né? Então, se você cultua, por exemplo, uma arte plástica, né? Você vai conhecer os mestres daquilo, vai conhecer os estilos, o que se pratica hoje em dia, o que foi feito mundialmente sobre aquilo. Cultuar o rock and roll, além de ouvir uma música no carro, né? Ou de ouvir uma música num bar, tomando uma cerveja, também é conhecer a história das pessoas que fizeram, ler biografias, saber como as dificuldades, como evoluiu a produção da música nesse sentido. Você pode até nem gostar de tudo da mesma forma. Não. Você vai gostar mais de outras menos. Até porque é um estilo altamente aberto. O rock and roll é uma família que é um conglomerado de vários estilos musicais, né? Temos o blues puro de vários artistas que foram feitos no passado, que até hoje mudam, Beatles, o rock clássico, Stones, a parte do pesado, a parte alternativa do rock. Então tem vários estilos cuja tendência abrange vários tipos diferentes de fãs também, né? É cada vez mais difícil, eu imagino, Júlio, definir o estilo rock and roll, né? Quer dizer, sem dúvida. Várias outras tendências da música internacional. De uma maneira mais tranquila e fácil, a música se divide em várias tendências. O rock se divide em várias subtendências. Cada um com o seu perfil de consumo. E você diria que Rio Preto é uma cidade bem representativa em termos da evolução do rock na cidade? Quer dizer, além da música que reflete essa tendência de Beatles, de Stones, etc., tem também a música autoral feita nesse tempo todo. Tá. E qual seria o período dessa história que você pesquisou mais expressivo? Foi mesmo anos 80? Tá. Você citou no início ou não? Eu estou entendendo o que você está perguntando e respondo da seguinte maneira. O livro, ele relata a existência, a história, ele conta a história de 250 bandas, mais outras 80 citadas porque a gente não conseguiu falar com as pessoas. Uma história que tem 250 grupos diferentes que fizeram trabalhos diferentes,
é muito variada. Tá? O que nós estamos dizendo aqui é sobre bandas que fazem o seu trabalho autoral. Sim, nos anos 80, a proliferação de bandas com material próprio era muito grande. Tá? No boom do pop rock nacional, com Barão, Titãs, Ira, Legião e tal, muitos grupos estão aqui citados, faziam música autoral também. Nessa mesma década veio, depois do primeiro Rock in Rio, a parte do heavy metal, os títulos mais pesados. Muitos grupos que estão faziam material autoral. Ao longo dos anos 90, muitos grupos foram fazendo, em todos os níveis. Surgiu o grunge americano. Muitos grupos tinham material próprio vinculado ao grunge. Nos últimos 10, 15 anos, vamos dizer assim, houve no Brasil um processo nacional, né? E todo rock, toda cidade tem influência do que acontece no Brasil, no mundo e tal. Claro. Uma proliferação de bandas cover ou bandas tributo. Bandas que, nos seus shows, elas reproduzem as músicas de outros artistas. De artistas mais antigos ou mesmo contemporâneos? De Beatles até Nirvana, até Radiohead, até qualquer artista mais contemporâneo. Isso eu falo que tem o seu valor. Tem um capítulo no livro que eu traço a minha opinião sobre música cover e música autoral. Tá? Claro que da minha geração, a gente valorizava muito mais música autoral. Eu acho que uma banda só será lembrada se ela tiver uma música autoral, vai crescer nesse sentido. Mas a música, quem faz um trabalho orientado ao rock, que quer coverizar, ou quer fazer tributo a algum outro artista, também é valorizado. Ninguém ensaia, ninguém tira uma música, por exemplo, de Beatles cover, de Legião Urbana cover, se não gostar daquele artista, se não venerar aquele artista, eu acredito, né? Ninguém faz isso apenas por dinheiro. Mas, ainda assim, tem gente fazendo música autoral muito boa, de qualidade, em Rio Preto. Não gosto muito de citar um outro nome, porque a intenção do livro é nivelar todas as bandas no mesmo patamar de importância. Entendi. Mas, bandas que lançaram trabalhos autorais, discos de estúdios produzidos, muito bem produzidos. A Estação da Luz é uma banda que tem um trabalho, um rock setentista, cantado em português, muito bom. Um disco dele excelente, que foi lançado aí. E o próprio Maestric, né, que é uma banda de prog metal, que lançou um trabalho extremamente muito bem produzido, co-produzido nos Estados Unidos, um trabalho gráfico e de áudio e muito bom, entendeu? Muito bom mesmo. E que tem feito muito sucesso no Brasil aí, tem tocado em festivais grandes do Brasil aí. São bandas de Rio Preto, que fazem trabalhos de autoral. Júlio, o tema do rock, de uma maneira geral, é universalizado, né? Ele é bem universal. Sim. Podemos falar desde protestos até de romântico, amor, etc. Perfeito. Mas em Rio Preto houve algum período, algum momento de temas locais, por exemplo? Você chegou a falar nisso? Sim, claro. Tem algumas histórias muito interessantes. Talvez a mais representativa. Tem uma banda que chamava-se, dos anos 80, Contraindicação. Né? Essa banda, ela era oriunda de pessoas como Beto Carvalho, Anderson Martins, que participavam de festivais de música que existiam, do Nicolau fazia, os FEM, faziam vários festivais, Palmeiras Clube, Senai, tinha, e eles participavam com música de MPB, músicas autorais dele, junto com outros vários artistas que você conhece muito bem também. E eles formaram uma banda de rock, oriunda dos desejos de juventude dele em décadas anteriores e tal, e do encontro dos dois resolveram falar sobre o cenário de Rio Preto, né? O maior sucesso, Black River Rock, né? Uma tradução para rock de Rio Preto, em português, apesar do título ser em inglês, a letra fala de pontos da cidade, das enchentes da Andaló, isso já se falava no começo dos anos 80. Fala atual, da né? Swift. Isso. Outros temas que eles escreveram, inclusive, é muito curioso, falado de forma até muito engraçada pelos próprios entrevistados. Eles escreveram uma música chamada Um Fim de Semana na Maria Miron. Maria Miron, que é uma pessoa conhecida na cidade, todo mundo sabe. Exatamente. Ligada à boemia, à vida noturna da cidade, e que foi retratada num rock aí do Contraindicação, é isso? Uma vez executada essa música num festival para 6 mil pessoas na Represa, diz que ela estava presente, ela ficou muito nervosa, entrou com um BO contra os artistas, com processo, e acabou sendo arquivado depois. Uma outra música dessa mesma banda falava a música chamava Os Embalos de Terça-Noite, com referência aos encontros que acontecem na nossa Câmara Municipal. Não citou nomes, mas falava alguns apelidos, alguns acontecimentos que muitas pessoas se enxergaram na música. Houve alguns processos também, foi abandonado, tal. Então essa banda falou de Rio Preto. Outras bandas falavam de Rio Preto também, né? Bandas mais novas, citavam músicas
que tinham alguma coisa a ver com a juventude dela, falando de Rio Preto também, né? Então, teve sim. Do ponto de vista melódico, musical, isso não há muito o que falar, porque a música nacional também é música riopretense, né? Muitas bandas do Brasil usaram e abusaram de brasilidade misturado ao rock. E em Rio Preto também teve isso, né? Não tem uma música riopretense. A música riopretense é música nacional. Sem dúvida. Mas do ponto de vista de abordagem, de assunto, de temática, houve esse exemplo que eu falei, esses exemplos e outros também. Júlio, eu sei que você aborda também no seu livro um período muito importante que foram eventos organizados, você já citou alguns festivais, etc. Sim. E algumas emissoras de rádio muito voltadas para esse segmento da música jovem, sobretudo, acabaram organizando eventos que se tornaram célebres na cidade, né? Fala um pouco sobre isso. Sem dúvida. Como eu citei agora há pouco, no começo dos anos 80, antes da primeira metade dos anos 80, estourou no Brasil o pop rock nacional, né? Que antes disso aí, o rock era apenas abordado na Jovem Guarda, que é um assunto bem polêmico, que eu não considero a Jovem Guarda como o começo do rock no Brasil, considero assim, Mutantes, Casa das Máquinas, virados nos anos 70, o Terço ali. Tá. Até então o rock não era da mídia, o jovem ouvia a música da rádio, a música que estava sendo levada ao jovem, que era a discoteca, né, americana, a música romântica americana, a música, entre aspas, brega do Brasil, a música romântica de Roberto Carlos. Era o que eu ouvia assim em rádio na época, entendeu? Sim. A música sertaneja, nas suas mais variadas desenvolturas, né? Até então o rock não tocava, não era vendável, não era produto vendável. As gravadoras, um Rony Von vendia 500 discos no Brasil, entendeu? Secos e Molhados, muito pouco disco vendia. Começou aí, talvez, esse é um dos momentos. Aí nos anos 80, as bandas, em que pese muita gente não gostar muito de pop, rock, essa mistura não ser muito digerida por muita gente, porque pop é uma coisa, rock é outra. Tem os puristas, né? Mas levou, assim, a mídia, aos canais de televisão, aos programas de televisão, aos estádios, artistas que eram munidos de guitarra e a música tinha, sim, a sua agressão, o seu nível de distorção ali, né? A sua instrumentação. Não ficou diferente em Rio Preto. As rádios tocavam essas músicas e uma moçada nova que estava chegando para ouvir música ali, rock, lotava palestras, clubes, estádios do Rio Preto para ver esses artistas. Então estava sendo vendável. Então as rádios vamos agitar alguma coisa para essa juventude de Rio Preto. Começaram a organizar festivais na Swift, na Represa, em clubes, como no Clube Motirimbo, aconteceu alguns festivais lá, organizados por rádios, e traziam artistas locais que faziam música galgadas no sucesso do pop rock. Entendi. E começavam a fazer o consumidor local ter contato com seus artistas locais, por conta desses festivais. Eram festivais que davam de 5 a 10 mil pessoas em Swift, em lugares abertos, assim, entendeu? O jovem estava começando, né? O jovem estava pegando gosto por ver música rock ao vivo. O que talvez, por ser os anos 70, uma década muito repressiva, e que os estilos musicais eram muito mais adorados de bandas lá fora. Nós estamos só lembrando, só contextualizando, nós estamos falando de uma época de ditadura militar, né? Exatamente. Havia uma séria repressão, uma severa repressão em relação a essas liberdades, né? Se nomes de MPB muito conceituados, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, foram exilados, eram nomes conhecidos no mainstream, por exemplo, imagina alguém que fizesse um rock contestador e que calcado numa música inglesa ou americana, seria, obviamente, muito barrado, né? No livro, alguns conjuntos dos anos 60 e 70 citam não perseguições propriamente ditas, mas acompanhamento de polícia em cima por conta dessa... Mas o que será? Se as pessoas perseguiam estudantes que vinham com mentalidade contra o governo militar, a música jovem é ligada a estudantes, então havia essa ligação de repreensão, né? Era um período de exceção mesmo, né? Para toda força cultural que não tinha liberdade de expressão, que é o principal força motriz do movimento cultural, seja ele qual for, teatro, música. Se você não tem liberdade de expressão, você não tem como fazer um movimento cultural, você é ressarciado. Nós sabemos de uma época de artistas que tinham a faixa, discos riscados com prego da fábrica, porque aquela música não podia ser executada em rádios, em lugar nenhum, entendeu? Então, quando nos anos 80 houve essa abertura, também política, mas também no mundo das artes e da música, no mundo da música,
os jovens abraçou isso, pô, eu quero essa música pra mim, eu quero... Não, eles não estavam acostumados a ver música ao vivo, principalmente rock ao vivo, né? Então foi uma coisa nova no começo dos anos 80. Nós estamos falando de 30 ou mais anos, né? Você estava dizendo da participação das emissoras de rádio, inclusive nisso. Sim. Houve a Rádio Stereo Show, que já não existe mais. Sim, a Stereo Show também fez eventos festival, notáveis, a Stereo Show fez festival que, na verdade, até não levavam muito o nome das rádios, elas costumavam colocar o nome assim, tem alguns cartazes no livro, ou em outros lugares que falam, primeira mostra de música jovem de Rio Preto, primeiro festival de rock de Rio Preto, segundo festival de música independente de Rio Preto. Elas não usavam muito, até um erro até meio estratégico, né? Primeiro festival Rádio X de rock de Rio Preto, mas era organizado por elas e tinha a produção delas com um apoio governamental ou privado, né? Por algum motivo elas chutavam a canela e escondiam o pé, né? Exatamente, era muito estranho isso. Júlio, e como é que a gente consegue contar essa história dos primeiros grupos de rock de Rio Preto? Se eu perguntar para você assim, para você responder em 5 segundos, sim. Quem começou essa história toda aqui em Rio Preto? Quem foi? Então, seria injusto falar uma banda, né? A mais antiga do livro é Os Cometas, que eu consegui levantar. Teve a sua formação, o grupo Os Cometas, em 1961. Né? Então, bem... Antes disso? Antes de Beatles até. Mas aí entra num quesito, fugindo dos seus 5 segundos que você me deu. Tá, sem problema. Não só no Rio Preto, mas no contexto brasileiro, né? As primeiras bandas... Porque o que é uma banda de rock? É uma banda que tem guitarra, baixo, bateria e vocal. Isso aí, a música sertaneja tem também. Mas, nós estamos falando dos anos 60. Não existia música amplificada, nem eletrificada, vamos falar assim, né? Não existia... A música era feita por instrumentos acústicos, cantadas... ou orquestrais, cantadas em teatros ou em circos, né? Mais no interior assim. Agora, quando começou a chegar a tecnologia musical para o Brasil, que já tinha os primeiros instrumentos elétricos amplificados, amplificadores, cabeçotes, guitarras elétricas, baixos elétricos, muitos deles feitos até para os músicos. Muitos músicos de Rio Preto faziam seus próprios instrumentos naquela época. Bateria microfonada, enfim. Isso. O que aconteceu? Coincidiu quando Beatles, Stones e os primeiros grupos dos anos 60 vieram para o Brasil. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, começaram a produzir uma música jovem. A influência foi forte. Isso não demoraria muito para chegar em Rio Preto. Então, esses grupos, os primeiros grupos de Rio Preto, eram bandas de baile que faziam músicas românticas. Quando a Jovem Guarda explodiu, abraçaram a Jovem Guarda. Quando o Elvis era famoso, ou quando os Beatles eram famosos, faziam Beatles. E foram incorporando o elemento rock and roll na sua música, que não era exatamente rock and roll. Por isso que quando eu abordo muito na época, eu falo até com as pessoas que eu entrevistei da época, pessoas que vivenciaram os anos 60, que eram conjuntos musicais. Não existia o termo banda de rock. Isso, é conjunto. Eles passaram a ser banda de rock quando, virado dos anos 60 ali, 67, 66, 68, quando o rock veio para o Brasil com uma força boa. Então eles começaram a inserir, junto com boleros, com sambas canções, com música popular, músicas italianas, um número de Stones, um número de The Who, um número de Beatles, né? Um número de Bob Dylan. Então isso foi começando a abranger. O repertório não era mais exclusivamente de música nacional, ou música para dançante, ou música de MPB. Houve uma mistura, né? De poanca. A partir daí, todas as bandas dos anos 70 já priorizavam mais repertório baseado com mais prioridade em rock, né? Até porque também o rock foi começando a crescer no Brasil também nessas décadas posteriores aí. Então a formação do rock em Rio Preto coincide com a formação do rock no Brasil. Então esses grupos, como você falou, quais são os primeiros grupos? Eu citei o Apocalipse, mas todos, Five Kings, todos aqui citados, tiveram importância do mesmo nível para mim, entendeu? Sem dúvida. Começaram algo que não existia. Se hoje você vê um jovem tatuado, cabeludo, de preto na rua, isso melhorou muito, né? Todos nós somos quarentões, cinquentões jovens. Então, para nós não é tão... Mas existe um espanto, quem que é isso aí? Imagina os anos 60, numa sociedade muito conservadora, família tradicional, você vê um tatuado cabeludo. Não precisava nem tanto, bastava uma camisa masculina estampada. Exatamente. A moda, se vestir diferente dos pais, inclusive, eu falo isso na história do rock, né? A importância, ele fez o jovem se vestir do jeito dele, né? Tomar as decisões dele com relação a muitos tópicos da vida, né? E antes, nos anos 40 para cá, se você pegar um menino de 10 anos, se vestia igual o pai dele, que era igual eu vou, igual, não tinha diferença de vestimento.
com o nascimento do jeans, a contracultura, o rock, o jovem passou a ter o seu próprio gosto, fazer a sua própria vida, né? Embora Belchior dissesse que ainda continuássemos iguais aos nossos pais, mas tudo bem, né? Não há dúvida que houve diferença sim. Sim. Eu chamo de revolução social, né? Eu falo no livro que o rock foi o soundtrack, né? Foi a trilha sonora da revolução social do mundo, não tenha dúvida. E uma projeção da liberalização de costumes, enfim, toda essa coisa. Sem dúvida. Tem, claro, né? Como toda revolução, tem pontos negativos, né, e pontos positivos, né? Mas o jovem passou a pensar muito mais, passou a tomar decisões. Isso tem a ver também com uma mudança política no mundo inteiro, né? Sim. Falando de Brasil, o jovem política começou e social, a ter... não havia, por exemplo, separação de casais. Por exemplo, casais tinham que ficar casados sempre. Então, nem existe a lei para amparar isso, né? Só o Carneiro que veio. Mas assim, a modernização para muita gente foi uma modernização para o mal, né? Mas isso não tem como acontecer. Toda modernização sempre vai ter um ponto negativo, mas temos que nos apoiar no ponto positivo. Senão nós viveríamos como vivíamos na Idade Média. Não tinha jeito. Você citou aí os Cometas, Five Kings. Sim. Vamos citar mais algumas, mesmo que não esteja rigorosamente numa ordem. Nos anos 60, Lonely Boys, tal, tem. Porque o livro... São pessoas que estão aí ainda? Você encontrou com elas aí? Exatamente. São profissionais, são médicos, engenheiros? Exatamente, empreendedores, procuradores, advogados. Acontece o seguinte, até por uma questão de prefeito, explosão, né? Eu tentei falar com o prefeito, mas eu não consegui. Acho que não pôde me atender. Mas tentei por 2 vezes abordá-lo. E ele está, a história da banda dele, The Cats, que é a banda que o Valdomiro Lopes tocou junto com o Toninho Cury, está aqui relatada nos anos 60 também, né? Dentre outras tal. Certo. Mas, obviamente, pelas dificuldades que era se formar grupos musicais nos anos 60, devia ser uma coisa muito cara ter equipamento. Eles falam, é muito caro ter equipamento. Não era qualquer jovem que poderia fazer. Isso. Era muito caro ter acesso a discos, era muito caro viajar e conhecer coisas. Então, muitos poucos grupos se formaram nos anos 60, né? Claro que com a expansão populacional, a expansão da divulgação da cultura, já nos anos 70 um pouco mais, nos anos 80 explodiu bandas. Então, se você traçar um gráfico, você vai ver que começa com poucas dezenas de bandas nos anos 60 e vai até fazer 100 bandas nos anos 80, 90, entendeu? Porque aí ficou mais fácil, ficou mais barato os instrumentos, didática musical, informação musical, né? Detalhe, bem antes de internet, não estamos falando de internet, estamos falando dos 80, 90, né? Ainda era difícil ter discos e... Era difícil gravar, né? Fitinha, eu cansei de conhecer artistas via fitinha cassete, que era comprada de uma loja americana, São Paulo, né? Não se chegava LP no Brasil, se chegava os Beatles, Stones, isso aí sim, não tinha problema. Mas bandas mais clássicas, bandas de um rock and roll mais desconhecido, era difícil ter. Bom, e essa influência que chegava ao Brasil para São Paulo, para o Rio de Janeiro, via Beatles, Stones e vários outros exemplos, chegava até aqui via versão Cometa, né? Até com certeza, ou alguém que tinha uma família de uma classe econômica muito boa, que poderia viajar constantemente para São Paulo, e os jovens conheciam música em São Paulo. Para não ir muito longe, a minha adolescência nos anos 80, dificilmente encontrava-se... Chegava uma revista a cada 3 meses, 4 meses na banca. Lançamentos de LPs eram raros nas nossas lojas que tinham aí para comprar, entendeu? A gente comprava um LP e eu via ele 2 meses, porque não tinha mais nada. Hoje você ouve uma música por dia, uma banda por dia, se quiser na internet, entendeu? Mas não querendo dizer, as dificuldades eram, obviamente, historicamente comprovadas para tudo, né? Não só para música. Mas você me perguntou das bandas formadas, eu encontrei sim muita gente. Como eu falei, a minha geração nos anos 80, as pessoas que eu conheço que faziam e fazem rock é dos anos 80, mas vamos nos informando, um conhece um tio, conhece outro. Às vezes eu tinha uma referência de alguém que tinha uma empresa em tal bairro. Não tinha nem o telefone, chegava, abordava lá, assim, conhece alguém que tocou nos anos 60, banda tal, ou tocou, sou eu, pô, então vamos. As pessoas, em primeira instância, seja em qualquer geração, as que não me conheciam, as que conheciam eu já sabia dos meus propósitos. Estranhava, o que esse cara tá querendo? Você que tá ganhando dinheiro para uma coisa aí e tal. 5 minutos de conversa, a pessoa se soltava. Algumas pessoas, relatadas aqui, principalmente gerações positivas, várias pessoas, 4 ou 5, verteram lágrimas por lembrar do seu passado. Perguntar, você deve provocar um sentimento de saudosismo, né? Ela se lembrou de uma época de jovem. Todos nós somos isso, né? Quando a gente era nossa bem jovem, uma época que você está começando a descobrir as coisas, né? E faz muitos amigos na época lá, você tem essa saudade. Legal. Júlio, eu vou pedir a sua permissão para um rápido intervalo do nosso programa. A gente volta daqui a pouco para conversar sobre vários outros assuntos interrelacionados com essa questão aí.
Um dos assuntos que eu vou perguntar para você daqui a pouco, eu sei que está aí no seu livro também, já dei uma olhada agora há pouco, é a questão de alguns pequenos templos que existiam do rock and roll e da música de modo geral, que eram as lojas que vendiam LPs, que vendiam discos. Prazer. O Preto teve várias, Teve. muito conhecidas, a gente se lembra de algumas delas, você deve ter pesquisado e deve estar bem inteirado a respeito disso, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouco com o Opinião Cidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. Liberdade, eu também quero falar. De outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. E a versão dos que detêm, daqueles que estão no poder, não pode ser considerado. Nunca verdade pra você, todos na comunicação é o que nós queremos ver. Quero ter os meus direitos muito bem representados. Chega de manipulação, queremos ser respeitados. Eu também quero falar e tá dado nosso recado. E liberdade, eu também quero falar. De outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. Estamos de volta com Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto, conversando hoje com o Júlio Verde, autor do livro A História do Rock de Rio Preto. Um paciente trabalho de pesquisa que ele realizou durante um certo tempo aí, levantou a história, a trajetória de aproximadamente 250 bandas de rock que atuaram aqui na cidade, que se espalharam ao longo das últimas décadas aí. Júlio, a gente estava conversando agora há pouco sobre esses pequenos templos que existiam numa cidade como Rio Preto. Rio Preto, já no final dos anos 60, começo dos anos 70, era um polo regional, né? Já era uma cidade importante na região, já tinha um comércio forte, e no comércio começou a pontificar algumas lojas de disco, né? As famosas lojas de disco. Eles eram, como eu disse, pequenos templos de culto à música e ao rock and roll, sem dúvida nenhuma. Certo. Quais eram os seus pontos principais? O que é que você lembra disso? O que é que você pesquisou nessa área? Resumindo um pouco o que fala aqui, nos anos 70 e 80 existiam lojas de discos. Essas lojas de discos vendiam de tudo. De Roberto Carlos, a Valdir Soriano, a Tonico Tinoco. Sem dúvida. E, obviamente, começaram, assim que o rock tornou-se vendável, começaram a ter LPs de bandas de rock. Começaram a colocar um departamentozinho Tá ali, ali, uma prateleiririnha tá ali. ali. Seja o que for, seja Tutti Frutti da Rita Lee, o que for chamado de rock, tava o seu LP ali, entendeu? Made in Brasil, que se fazia nos 70 ali, tá? Até então as pessoas, eu comprei muito disco em loja de disco, eu nem vou citar nomes assim, mas existia muitos no antigo Calçadão, 4 ou 5, hoje não existe mais, não se vende CD nem em hipermercado mais, né? Mas na época tinha uma loja de discos e fitas, era chamada loja de discos e fitas, era o nome comercial da loja. E todo mundo comprava LP, você ia lá, nossa, você não via a hora de chegar LP. O ponto, falando do rock and roll especificamente, a virada deu uma mudança grande quando instauraram-se na cidade o chamado rock shops. Então, eram lojas de discos especializadas em rock and roll. Então, o amante de rock, tal, que antes comprava os seus poucos lançamentos. Isso já nos anos 80, você está dizendo? Anos 80. Anos 80. Em lojas convencionais, passou a comprar em rock shops. Esses lugares virou pontos de encontro. Em 87, 88, final de 88 mais ou menos, o primeiro rock shop, a alternativa rock shop do meu amigo Cássio, foi aberta, faz parte da primeira turma que consumiu rock, o que chamava-se de rock pesado, para nós é heavy metal na cidade. Começou ele ia para São Paulo e trazia discos de rock de todos os estilos, punk rock, rock clássico, heavy metal. Os amantes de rock iam comprar ali, né? Então, e aí já se encontravam ali. Quantas e quantas bandas se formaram ali? Fulano, você conhece, toca baixo, da forma rudimentar que era, né?
Ainda nos anos 80 era rudimentar ter instrumentos, ter equipamentos, ter lugar para tocar. Então, esses rock shops, que depois foram abertos outros, né? Eles eram points, como você falou, ele era um ponto de encontro. As pessoas iam ali, faziam amizades. Um dos entrevistados disse que alguns casamentos aconteceram e acabaram nesses rock shops, entendeu? Pode ser verdade. Ali combinavam, organizavam-se shows, as pessoas desse rock shop. Então houve um crescimento do movimento de rock por conta desses locais. Encontravam-se tribos do rock? Quer dizer, já existiam tribos? Sim, ou todo mundo era uma tribo única? Mas não tenha dúvida. Historicamente, eu te dou um exemplo. Historicamente no Brasil, a galera do punk era inimiga da galera que ouvia heavy metal. A galera do heavy metal ficava inconformada com a simplicidade da música punk e a galera do punk não gostava da aceitação melódica do heavy metal, né? Então, aqui em Rio Preto teve alguns risca-facas, entre aspas, mas foram muito pouca coisa. Regiões do ABC em São Paulo, teve até morte lá, entendeu? Existe uma intolerância em relação a essas diferenças. Nos anos 80 as galeras não se misturavam. Isso é mais um acontecimento mundial também, entendeu? Houve uma apaziguação nos anos 90, houve. Hoje em dia, o chamado hardcore, né, que uniu as duas tribos, a galera do punk, do metal, já ouviam sons hoje. Aí os festivais começaram a ter artistas miscigenados de ambas as tribos aí, mas houve separação. Mais recentemente, dos anos 90, houve a galera que ouvia grunge. Essa galera que ouvia grunge não tinha muita simpatia com a galera que ouvia heavy metal, porque era uma galera mais nova. E a galera do heavy metal achava que ela era descartável, né? Não botava muito fé no grunge ou rock alternativo de Nirvana, Pearl Jam, etc. E foram acontecendo os estilos novos, foram surgindo, né? E foram tendo essas tribos aí, fãs de música gótica e tal. Mas houveram diferenças apenas na forma de consumir. Diferenças sociais ou de violência. Aqui em Rio Preto não teve muita coisa. Sempre foi democrático, né? Quer dizer... respeitoso, vamos dizer assim. Tá, as pessoas de diferentes camadas sociais, inclusive, pessoa de mais grana, menos grana, sempre se gostava. Sem dúvida. E era aceito nisso. Sem dúvida, era um ambiente que misturava isso aí, as pessoas iam pela música, não porque tinha uma condição melhor ou pior que outra. Júlio, é engraçado isso, mas ao conversar sobre música, sobre comportamento, etc., a gente acaba enveredando, né, escorregando para as áreas sociológicas, sem dúvida, etc. Sem dúvida. Isso é muito importante. Sim. Por exemplo, eu sei, talvez até por um preconceito meu e da maioria das pessoas, que o rock and roll esteve sempre associado pela mídia ou por alguns motivos a drogas, etc., a um comportamento não aprovado de algumas pessoas. Perfeito. Isso é injusto para o rock? Com certeza é injusto pro rock. Existem pessoas que se encaminham para o mundo das drogas no rock and roll, no sertanejo, no samba, no empresariado, na torcida do Corinthians, na torcida do Milan. Tá? Isso é uma coisa da juventude, do funk, é uma coisa da juventude. Tá? É uma epidemia, na verdade. É uma coisa da juventude. Por que o rock é associado? Porque, como falou, o rock é a música da liberdade, foi criado uma revolução social. É muito comum associar, nos anos virados 60, a liberação do LSD, liberação não, o consumo do LSD e outras substâncias alucinógenas à criação da música rock. Isso é uma coisa que tinha a ver. Tá? Existe essa associação. Existe. Agora, por exemplo, você pode ver uma pessoa cabeluda, tatuada, na rua, que odeia rock. Eu conheço pessoas assim. Sim. E você vai associar a pessoa, nossa, aquele roqueiro lá deve consumir droga. Não dá mais para falar isso, né? Hoje não existe, tá? Um detalhe assim, não é uma coisa que eu estou inventando. Eu já fui em muitos festivais e acompanho histórias de festivais e matérias, tal. Festivais de rock, de heavy metal, de qualquer estilo de rock, em São Paulo, no estádio Morumbi, em lugares abertos, que abrigam 50 a 60 mil pessoas, são os estilos de música que menos ocorrência policial tem, menos atendimento médico tem. Não é eu que estou falando, é só pegar as matérias de jornais grandes do Brasil que eles têm esses números aí. A polícia tem esses números aí. Né? Então, o policial já falou em alguns dados policiais. Nós, quando nós vamos ter que cobrir um show de rock, nós vamos mais tranquilo. Diferente, não querendo falar mal, né? Qualquer estilo tem os seus problemas ou tal. Uma festa rave, por exemplo, música eletrônica, é onde tem mais ocorrência. Brigas e... Recentemente, uma apuração de carnaval em São Paulo virou uma balbúrdia, né? Campal, né? Então, essa associação tem a ver com a imagem, talvez, agressiva do jovem, que também não tem mais padrão. Antigamente, todo jovem tem que ser cabeludo, camisa preta e tatuado.
Muita coisa, gente que toca que é bem convencional, que não tem... É muito bacana essa convivência das tribos. Alguns anos atrás, para acompanhar minha filha na Galeria do Rock em São Paulo, que ela queria 24 de maio. você deve conhecer, Sim, evidentemente. Eu fiquei impressionado ali com o número de tribos diferentes. Você vê góticos que entram, aí o punk que sai, aquela pessoa se cruzando ali na frente da galeria. Isso é muito bacana, né? É muito legal e, como eu te falei, hoje é bem respeitado, houve problemas no passado. Cada um, eles todos têm uma coisa em comum. Eles curtem um estilo de música que não está na grande mídia. A grande mídia tem uma ideia do que é punk, tem uma ideia do que é metal, tem uma ideia do que é grunge, tem uma ideia do que é classic rock, uma ideia do que é blues. Mas não toca, né? Alguém já ouviu tocando blues na novela das 8? Alguém já ouviu o Faustão trazer uma banda de thrash metal? Então, todos eles têm essa coisa. O estilo que eles gostam está relegado a um padrão cult. Assim como o blues e o jazz. Isso. O jazz não está em qualquer lugar, entendeu? O blues não está em qualquer lugar. O rock and roll clássico, verdadeiro, não está em qualquer lugar. Então, essas tribos têm isso em comum. Todos eles curtem um negócio que tem um som ou uma cultura que tem algo reservado para ele. Ou um lugar reservado para trás de música, um lugar reservado para ver shows, um lugar reservado para encontrar os amigos que cultuam compartilham o mesmo gosto, né? Então, eles têm esse mesmo não problema, essa mesma condição cultural no Brasil hoje. E por conta disso, convivem às vezes no mesmo ambiente. Né? Os assemelhados se atraem, sem dúvida, né? Ou coati cheira coati, né? Como se dizia antigamente. Sem dúvida. Mas muito bacana toda essa análise aí. Mas assim como nesse determinado momento do rock and roll, essa imagem de agressividade era inerente ao estilo, um pouco antes, sei lá, 30 anos antes talvez, a música era muito inocente. O que era chamado de início do rock no Brasil, que você disse que não concorda, por exemplo, a Jovem Guarda, tinha ali Banho de Lua, coisas do gênero. É por isso que você disse que aquilo lá não era propriamente o início do rock and roll no Brasil. Eu já adianto, eu respeito qualquer trabalho feito em cima disso aí. A Jovem Guarda, como eu falei das bandas dos anos 60, elas tinham um formato eletrificado, amplificado. Eles utilizavam instrumentos que o rock utilizava. Por que eu falo que a Jovem Guarda não é um movimento que representou? A maioria da produção da Jovem Guarda, vamos falar 90%, tá? Eram traduções de músicas feitas por artistas de fora e, invariavelmente, baladas românticas. Tá? Você não pegava Você não viu na Jovem Guarda uma versão para Sympathy for the Devil, do Rolling Stones. Você não viu uma versão Jovem Guarda para Jump Jack Flash. Você não viu uma versão Jovem Guarda para... Helter Skelter dos Beatles. Eram simplesmente músicas românticas traduzidas que tinham uma levadinha, uma batidinha, tal. Em que pese acontecerem gravações, até eu falo que Calbi Peixoto gravou uma música chamada Rock and Roll em Copacabana, em 57. Que era nada mais que um rhythm blues mais acelerado ao piano, que tinha uma cadência de rock and roll muito mais respeitável, na minha visão, do que as músicas de Jovem Guarda. Mas, como você falou, era a inocência chegando ainda, estava por ali. Os próprios Mutantes, os primeiros discos eram bem inocentes, depois teve uma asperidade maior adquirida. O grande nome do rock, ou que é considerado os Beatles, se divide em duas fases. O rock dançante inocente com I Love You, She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, de 64 até 67, e depois do Revolver com músicas altamente orquestradas, trabalhadas, produzidas, com psicodelismo, com críticas sociais e por aí afora. Então o próprio Beatles amadureceu, o rock também amadureceu. Eu acho que todos os gêneros acabam Passa por isso, sem dúvida. Até o sertanejo. Com certeza. Hoje você vê coisas com grandes orquestras, grandes orquestrações. Sem dúvida. Fantástica. Mas então não dá para afirmar que a Jovem Guarda lá no início não, todo o período da Jovem Guarda tenha sido exatamente um exemplar, né? Não. De rock and roll no Brasil. Não. Se formos classificar assim, para mim quem começou foi Os Incríveis, uma banda que estava atrelada à Jovem Guarda, mas começou gravando algo autoral muito diferente. Gravava em inglês, depois em português, né? E teve alguma outra música linkada à Jovem Guarda, era Um Garoto Como Eu e algumas coisas assim. Mas ele tinha um trabalho que a internet está aí, só buscar. Os primeiros discos Incríveis eram rock and roll autoral, típico deles, entendeu? Nada com letras em inglês ainda ou já em português também? Os primeiros foram em inglês, depois em português. Mas se for recolocar temporalmente, nós estamos falando de 66, 67, entendeu? O ano que nasceu praticamente o Jovem Guarda. Eles já faziam coisas assim, entendeu? Então, a origem do rock no Brasil não está necessariamente ligado à Jovem Guarda. Há pouco tempo eu ouvi uma entrevista, se não me engano, do Rony Fon, que ele também fazia muito isso, fazia Sem dúvida. traduções, né? Sem dúvida.
versões das músicas, etc., e lançava no Brasil. E segundo ele dúvida. disse, ele disse sem a menor autorização de ninguém que tivesse feito aquela música. Trazia o disco, alguém mandava para ele o disco. E o engraçado, assim, que ele foi classificado como o príncipe da Jovem Guarda, mas não tem a ver. Ele, numa entrevista que ele deu recentemente, ele mesmo fala que ele tinha um programa concorrente à Jovem Guarda, entendeu? Os primeiros discos do Ronnie Von foram agora relançados porque eles foram classificados na Europa como grandes discos de rock progressivo. Olha só. O que ficou esquecido no Brasil foi redescoberto na Europa e classificados como a Máquina Voadora, que é um disco do Ronnie Von, que agora está regravando, ele está regravando inclusive agora, foi classificado como um disco primoral da história do rock progressivo mundial, né? E no Brasil caiu no esquecimento porque não se adequava aos padrões vendáveis que a Jovem Guarda exigia na época. Tá certo. Júlio, nós ainda temos um tempo, mas Certo. daqui a pouco a gente acaba caminhando para os 45 do segundo tempo. Certo. Mas eu queria que você me explicasse como é que foi o processo de feitura do livro, Tá. como é que foi, Certo. como é que você fez para investir nisso? Imagino que você tenha gasto dinheiro para fazer Um isso. bom dinheirinho. E como é que Um faz carrinho. agora para as pessoas adquirirem o livro, Tá. onde é que a gente pode comprar, etc. Bom, o projeto é todo meu. Quando eu falo projeto, é como que eu dividi em capítulos, o que ser feito, da forma que ser feito, tá? A capa, essa belíssima capa, que não sei se dá para captar aí nas câmeras, mas tem a cidade de Rio Preto ao fundo, a nossa represa, a nossa bandeira e um amplificador, que é o símbolo do rock and roll. A ideia do meu amigo Fábio Mata, um designer que tocou em bandas de Rio Preto, hoje mora em São Luís, um cara muito criativo, e a capa ficou linda, maravilhosa. É em capa dura, essa edição Capa em capa dura, 850 páginas, papel crochê, tem fotos pra caramba aqui. Eu comecei a fazer esse trabalho de pesquisa e construção do livro, né? Entrevistas, transcrições. Entrevistas, transcrições, ideias, vão colocando, tá. Tentei um apoio governamental, consegui uma verba na Lei Rouanet, só que essa Lei Rouanet é um engodo, né? É um engodo. Artistas de axé conseguem milhões de reais para fazer seus shows. Quem produz um trabalho cultural em que é relegado a níveis regionais, eu consegui uma verba, mas nenhuma empresa local ou de fora não atendeu às minhas solicitações. Tentei algum outro apoio de alguns órgãos aí, também não obtive respaldo, mas eu tenho comigo que sempre, quando você quer fazer uma coisa, você faz, você arruma um jeito de fazer. Então, como esse trabalho não era um trabalho de cunho mercantil, não quero ficar rico com esse trabalho, não quero morar em condomínio de luxo por causa desse trabalho, eu queria apenas guardar a história das pessoas que fizeram pela arte rock and roll da cidade, para que ela não se perdesse, como eu falei no começo dessa matéria. Eu falei, vai sair. Só que ele vai sair do modo que eu quero. Poderia ter ficado mais barato. Quando você começou a fazer, você imaginava que ele ia ter 850 páginas? Não. A minha projeção inicial seria umas 300, né? Mas a coisa cresceu porque foi descobrindo cada vez mais grupos, cada vez mais gente, cada vez mais opiniões, tal. E eu não vou deixar nada de fora. O que as pessoas falaram foram transcritas de uma maneira que pudesse ser lida aqui de uma forma geral. Então eu não consegui esses apoios que eu tentei. Foi uma produção 100% independente. Eu sou o próprio editor, a distribuição da forma que está sendo feita é minha, a parte de editoração é minha. Então, é um livro autoral mesmo, né? Autoral no sentido da palavra, na acepção da palavra. Então, aí demoraram 10 meses entre pesquisas e entrevistas, e transcrições, e revisão, 2 meses de produção propriamente dita. E gráfica, e aí lançamento. Eu diria até que você foi relativamente rápido, 10 meses e depois 2. Eu sei que você, desde que eu te conheço, você trabalha, né? Você tem a sua profissão. Sim, E você parou de trabalhar, dedicou exclusivamente ao livro? Como eu falei, em 2012 eu me desvinculei da empresa que eu estava atuando e imaginei que ia levar um semestre para fazê-lo. Full time, né? Entrevistas diurnas e noturnas. Me encontrava com as pessoas nas casas delas, em shoppings, em postos de gasolina, onde desse, onde fosse melhor para o entrevistado. E 6 meses acabo, mas a coisa foi tomando proporção grande, que eu levei 1 ano, né? Então eu dediquei 1 ano da minha vida social e pessoal para fazer esse trabalho. Por conta disso eu não poderia dedicar mais, né? E eu acho que nesse período todo eu sou muito perfeccionista às vezes nas coisas que eu faço, então eu gostaria de fazer 100% de todo mundo que atuou no Rock de Rio Preto. Mas eu cheguei à conclusão que seria impossível, por dificuldade de encontrar as pessoas, não estão mais aqui, alguns morreram, outros não têm disponibilidade de falar, outros não querem falar. E se você colocar isso como limitador, você acaba não conseguindo fazer nunca, né? Eu sei que trabalhos de biografias musicais demoraram 4, 5 anos, 6 para serem concebidos,
mas eu não dispunha desse tempo. E no tempo que eu dispus, eu acho que eu fiz um bom trabalho, pelo que as pessoas têm dito, né? Pessoas do meio jornalístico, outras pessoas que estão vinculadas ao rock musical, pessoas que gostam de biografias, me disseram que eu fiz um bom trabalho. Então, acho que tá bom. Claro que ficou bom, muito bom mesmo. Mas fala uma coisa, e se as pessoas que estão nos vendo agora quiserem adquirir um exemplar, quanto ele vai custar? Não sei se você pode dar essa informação, se você tem essa informação. Não, tem. E onde a gente acha? Eu vendo, eu entrego em domicílio para as pessoas que quiserem, é só me ligar no telefone 9953-1690. Daqui a pouco a gente repete esse número para você que não anotou. Ou pelo e-mail julio.verde@terra.com.br. Ele está à venda em 6 pontos de venda na cidade, né? As pessoas podem encontrá-lo em Legends Rock Shop, Vila Dionísio, Hammer, instrumentos musicais, Cafezine, o site tudorock.com.br do Maurício, vende para todo o Brasil. Então está à venda em 4 livraria pontos. Nenhuma? Livraria, não. Livraria, não quero fazer crítica, mas eu tentei as livrarias. Como eu sou um autor independente, acho que as livrarias não quiseram vender o meu livro. É engraçado a livraria não querer livro, né? Mas fazer o quê, né? A gente entende o ímpeto comercial de cada um. Repete aquele telefone que as pessoas podem... Celular meu, 99153-1690, ou meu e-mail, julio.verde@terra.com.br. Se as pessoas buscarem Júlio Verde ou História do Rock no Facebook, vão encontrar referências também facilmente. Você disse o preço, valor já não? Tá, o valor dele eu vendo a 65 reais. Alguns outros comerciantes têm suas margens de lucro, então eles praticam um preço, mas não foge muito de 70 reais. Né? Claro, legal. Gente, eu estou com a edição aqui, tive a ocasião de manuseá-la aqui, é uma edição muito bem acabada, muito bonita, sem dúvida um presente para as pessoas darem também para outras pessoas, né? Muito bacana mesmo. Viu? Algumas pessoas que envolvidas com a cultura costumam dizer que isso aqui vai ser a enciclopédia do rock de Rio Preto. Eu não gosto desse, muito pesado demais. Foi apenas um intuito de guardar num só obra, num só local, o trabalho, ou boa parte do trabalho feito do rock da cidade nos últimos 50 anos. Na verdade, Júlio, você deu uma grande contribuição para a memória dessa cidade, não apenas para quem cultua o rock, para quem não cultua, mas para a memória da cidade. Ao lembrar aí comportamentos da cidade, né? Se as pessoas, quando andavam na rua e fossem cabeludos ou tivessem uma tatuagem, eram de certa forma vistas de outra maneira do que são vistas hoje. Quer dizer, as lojas de disco, que vendiam discos, especializadas em discos e fitas, se transformaram em pontos de encontro, em pontes. Então, é uma grande contribuição para a memória da cidade. Meus parabéns para você sobre isso. Agradeço. E agora eu quero saber o seguinte, tem outros projetos? Como é que é? Ou esse é o autor de um projeto só? Muita gente me pergunta, mas quando vai sair a segunda edição? Não vai sair, pelo menos eu não. Isso aqui fica um exemplo daqui a 20 anos, se algum jovem que quiser fazer a mesma loucura, que use como base isso aqui. Projetos na área de rock? Tenho. Eu tenho, não vou dizer exatamente o que é, mas eu tento, só que eu vou fazer diferente, né? Eu vou buscar, obviamente, viabilidade financeira para fazer, do que fazer e depois correr atrás para pagar, que é uma dificuldade terrível. Tenho algumas ideias vinculadas a projeções, a exibições, a shows aí, mas com uma realidade financeira muito melhor planejada e concreta, né? E na área da literatura mesmo, às vezes até alguma coisa de ficção, que eu, olhando rapidamente, aí não li ainda o livro, mas olhando rapidamente eu vi que você é um bom texto, você é uma pessoa muito cuidadosa nessa coisa da forma também, né? E você não pensa nisso? Não dá uma coceirinha, uma vontade de... Agradeço o que você falou. Eu tenho outros projetos literários de outras áreas. Só estou esperando sair os editais aí do PROAC de São Paulo para a gente tentar alguma coisa, como eu falei, também vinculado a isso. Mas eu tenho algumas ideias muito legais que eu quero fazer assim. Bacana. Escrever é uma delícia. Você é jornalista, você sabe que conceber ideias, textos, palavras, tem uma beleza artística muito boa também. É impossível não fazer, né? Depois que a gente consegue fazer. Hoje, a internet dispõe se você quer escrever e mostrar para os outros que você escreve, tem um blog de graça para alguém ver, quer dizer, é muito fácil fazer isso. O PROAC, ao qual o Júlio se referiu agora, é um mecanismo de incentivo, esse ligado ao governo do Estado,
de incentivo à cultura, né? Isso. Dizem que é mais simples que a Lei Rouanet. Sim. Parece que um pouco mais limitado em valores, etc., mas diz que é mais simples, é mais fácil de se viabilizar. Tomara que seja assim, né? A Lei Rouanet é complicada. As empresas que utilizam dela é um percentual ainda do imposto de renda e pode ser não sei o que, tá muito difícil. O PROAC tem duas maneiras. Você consegue, sim, verba do governo diretamente, ou tem algumas agências que captam, né? No Brasil, no Rio Preto, no estado de São Paulo aí. Então é mais simples assim, desde que o projeto seja bem elaborado. Eu não vou chegar com um papel de pão lá, com um numerário e um desenho e falar, o Alckmin, me dá uma verba para me fazer um tal trabalho. Tem que ter um projeto elaborado, com custos, prazos, pessoas envolvidas, tem que ser uma coisa bem séria. Julião, muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião Cidade. Volte sempre que você quiser divulgar esse livro, quiser divulgar outros trabalhos seus, essas novas iniciativas que você está imaginando ainda, a hora que for hora de divulgar, conta com a gente para fazer isso aqui. Viu? Rei, eu agradeço você, a sua abertura, a um dos únicos veículos aí que me deram a abertura, que é difícil fazer algo independente, né, de ter acesso a isso. Foi muito importante para os seus telespectadores e outras pessoas que veem via o canal de TV ou na internet, tenham conhecimento desse livro, né? Não só para mim e tal, mas porque as pessoas conheçam o trabalho de quem realmente trabalha pela cultura, que é uma coisa que realmente tem valor, que as pessoas vão entender a dificuldade disso. Obrigado e um grande abraço. Nós é que agradecemos, Júlio. Obrigado a você. E obrigado a você também que nos acompanhou em casa em mais esta edição do Opinião Cidade, ficando desde já o convite para que você esteja conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.